Vivi Almeida, tenho 34 anos, sou artista, atriz, performer, modelo vivo. Eu comecei a fazer teatro com 12, com 13 eu já estava assistente de direção do professor de teatro. Comecei a dar aula de teatro com 18, até que em 2010 eu resolvi fazer o teste da Escola de Arte Dramática da USP. Quando eu comecei a fazer teatro aqui no interior, era utópico esse sonho. Então eu acho que aí já começa também uma parte importante da minha história e da minha formação. O momento que eu entrei para essa utopia. Em 2011 comecei a fazer a Escola de Arte Dramática. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu comecei a pensar, talvez para uma parte da população eu não devesse estar aqui. Talvez esse não é um espaço que eu deveria ocupar. Então, dentro de 5 anos de escola, eu já tive que lutar contra o physique de rôle, de ter que me encaixar dentro do que os papéis da dramaturgia me colocam. Não é só no teatro. Se fosse só no teatro, acho que era uma luta que eu até estudei para isso, né? Tava ali instrumentada para lidar. Mas não é só ali, é na minha vida. É em todos os lugares em que eu estou. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando numa exposição e eu recebi um grupo de alunos que vinham da periferia também. Eu falei, se você olha para mim, você olha para o meu corpo, o que vocês de imediato falariam que eu sou? Cozinheira, faxineira. Isso não tem problema nenhum, minha mãe é empregada doméstica, e isso não é uma ofensa nesse lugar, mas eu acho que é um lugar pra gente refletir. Por que aqueles alunos ali não me identificavam como uma educadora, como uma professora, como uma intelectual? Bom dia, vizinho! A gente formou um grupo dentro da universidade que era o Teatro do Osso, eu me formei dentro desse grupo. Temos um espetáculo que a gente está apresentando até hoje. Então tem 5 anos que eu me formei e 5 anos desse grupo. Dentro desse espetáculo, eu comecei a experimentar o meu corpo em outras relações que não só a de atuar. Uma programadora do Sesc me viu em cena e me convidou para ser modelo vivo. E aí eu também comecei a entender também que relação era essa do meu corpo nesse espaço. Porque quando você pensa modelo vivo, na maioria das vezes as pessoas pensam em imagens de mulheres brancas, não tão magras, mas mais magras, com o corpo, né, mais definido, né? E é essa imagem que a gente pensa no modelo vivo. E aí, de repente, eu ali, modelo vivo, uma mulher negra, gorda, periférica, vindo do interior e ali trabalhando. E continuo trabalhando até hoje. Então, também foi mais uma experimentação do meu corpo dentro de um espaço, assim. E aí fui entendendo um pouco como era colocar o meu corpo em risco para experimentar a performance, para entender o que era performar. Sair um pouco do palco, sair um pouco daquele espaço cênico para conseguir vazar para outros espaços de experimentação. E aí veio um convite, na verdade, de uma amiga minha, que é a Luísa Romão. E a Luísa, ela estava formatando o segundo livro dela. É um livro em que ela fez 28 poemas e ela queria que 28 mulheres artistas performassem cada um desses poemas. O poema que eu escolhi já era um poema que falava sobre a terra. E aí eu fiquei pensando o que fazer, como fazer. Só vinha na minha cabeça uma frase, que era: você colhe aquilo que você planta.
Então, se você colhe aquilo que você planta, então eu vou aqui plantar mulheres. Isso é uma resposta. Eu estou dando uma resposta com essa performance. E também fazendo uma pergunta. O que é que você planta? O que é que você colhe? Quando a gente terminou, a Luísa e o companheiro dela, ele falou assim, Vivi, acho que você tem um material maior na sua mão. E aí eu fiquei mesmo refletindo sobre isso, assim, que como poderia se desdobrar aquilo, né? E eu já estava muito sempre nessa inclinação de trabalhar com as mulheres. Retomar um pouco também a minha história, a minha ancestralidade, com as minhas avós, com a minha mãe, enfim. Das meninas do festival delas, do projeto delas, que me convidaram porque elas iam ter um espaço dentro do Sesc Jundiaí para uma exposição e gostariam que eu fosse uma das artistas que fizesse parte dessa exposição. Foi quando eu convidei a Amanda Melissa, que é muito amiga minha, pesquisadora, historiadora e musicista, para criar, compor a trilha sonora, porque a Horta ela é uma performance silenciosa e só tem uma trilha sonora de fundo. No dia que nós gravamos a Horta, uma amiga minha muito querida faleceu. Uma semana depois, a Marielle foi assassinada. E no dia da abertura da exposição, eu só conseguia pensar por que estão matando as mulheres? Por que as mulheres estão morrendo assim? Estou aqui plantando as mulheres para que elas nasçam. E aí foi onde já ali começou na minha cabeça essa frase, parem de nos matar, parem de nos matar, que acabou sendo a minha segunda performance. O projeto delas no ano seguinte, 2019, ano passado, lançou um chamamento para artistas da cidade, da região. Quando eu apresentei que eu queria o grito, que foi a segunda performance, aí eu ia gritar, parem de nos matar. Essa era a performance, ponto. Achando que as pessoas não iam me ouvir, mesmo que eu gritasse o mais alto que eu pudesse, eu pensei em aprender a falar essa frase em diversas línguas para que as pessoas pudessem me ouvir. Então, se você não está me entendendo em português, eu vou falar em inglês. Se você não está entendendo em inglês, eu vou falar em espanhol. Se você mesmo assim não está entendendo, eu vou falar em língua de sinais. Stop killing us! Parem de nos matar! Parem de nos matar! Parem de nos matar! Parem de nos matar! Parem! Parem de nos matar! I can't do it! Alivena! Ore! Tuka! Stop killing us! Eu gritei, parece que foi tanto, que eu fiquei refletindo como aquilo reverberava em mim, como era gritar tanto. Eu falei, eu acho que eu já dei, já foi, acabou, esse foi o fim. Era o máximo que eu conseguia fazer, era gritar. Mas fiquei pensando que ainda tinha algo que eu ainda não tinha dito. Algo ainda tinha ficado ali, reverberando, e tinha muito essa coisa do meu corpo, assim, algo reverberava no meu corpo e que eu ainda queria dizer, mas no momento de vazio. A minha ideia é fechar um tríptico de trabalhos com uma nova performance que eu gostaria que viesse esse ano, para também fechar um tríptico desses 3 anos, mas que eu acredito que não vai vir. Eu não quero falar durante esse nosso período de pandemia, eu quero entender esse período de pandemia, eu quero respirar, eu quero ouvir, eu quero prestar atenção, eu quero ser prestativa com as pessoas que precisam. Eu não quero criar nesse momento, eu quero que esse momento passe um pouco, para eu entender o que ele foi, para eu olhar para ele e aí, a partir daí, dar a minha resposta.
De qualquer forma, tem esse embrião desse pensamento, dessa terceira performance, que é a Corpa. A Corpa, ela vem para resgatar aquele pensamento de eu não deveria estar aqui, esse não é o meu lugar, esse não é o meu espaço. Mulheres negras, jovens negros, né, são estatísticas, né? A minha cor faz que eu seja uma estatística, sempre, né? No geral, o sentimento é de cansaço, assim. Mas não é um cansaço que me limita e que me poda. A poda é boa, né, também, por um lado. Para as plantas crescerem, a gente precisa podar. Eu tô podada um pouco agora, me podou um pouco agora, mas eu sei que vai florescer. Eu também me planto, eu também me plantei. Utilizei dessa terra para me plantar, para agora deixar florescer, para que eu fale o que eu tenho ainda que falar, e depois eu feche esse tríptico para pensar sobre outras coisas. Quero brotar ainda. Ainda tô nesse momento de brotar. Vou brotar, vai brotar. Era hora de lutar para ajudar a vencer. Para ajudar a vencer, é uma batalha a liderar. Eu que nunca fui de luta, não pretendia lutar, amigo, vai, botei a arma na mão. Era tempo de brigar, era hora de lutar.